E hoje, Bezrat Hashem, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que ele, na verdade, vamos falar, o início, talvez, de todo o processo de tchuvá, que é reconhecer o pecado, reconhecer o erro. Ou seja, antes da pessoa começar a fazer tchuvá, em primeiro lugar, ele tem que reconhecer quais são os erros dele, quais são as coisas que ele está fazendo errado, quais são os pecados, e baseado nisso, ele vai melhorar, ele vai fazer a tchuvá dele. E a gente vai tentar entender de uma maneira profunda o que significa reconhecer o erro, o que significa reconhecer o pecado. Então, Bezrat Hashem, nós vamos falar sobre isso hoje, tentando se preparar da melhor maneira para o mês, para os Yamim Noraim, para Rosh Hashanah Yom Kippur, que a função desse mês de Elul, é realmente se preparar. E para fazer uma tchuvá verdadeira e sincera, a gente precisa saber como fazer tchuvá. Então, o shiur de hoje qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é reconhecer o erro, reconhecer quais são os meus pecados, os meus pontos fracos, os meus pontos ruins, para que eu possa melhorar. Então, na verdade, antes de mais nada, o Rambam escreveu dentro das halachot dele, dentro do livro dele, Yad HaZaká, escreveu halachot sobre tudo. E lá tem, dentro do livro Madá, tem Ilchot Tchuvá. Ele fala sobre as halachot de como uma pessoa deve fazer tchuvá. O Rambam, no começo de Ilchot Tchuvá, escreve, assim parece das palavras dele, vários comentaristas do Rambam assim explicam, parece das palavras do Rambam que a tchuvá em si não é uma mitzvah. Ou seja, a pessoa, quando ele faz um pecado, ele tem que fazer tchuvá. E quando ele faz tchuvá, ele precisa fazer vidui, precisa fazer confissão dos seus pecados. Certo? A gente todo dia faz vidui, Hasham, no Bagad, no Gazal, no Yom Kippur, a gente faz vidui, a gente confessa os nossos pecados de uma maneira muito detalhada. Al-Chet shechatanu lefanecha, Al-Chet shechatanu lefanecha. Durante as slichot que nós fazemos no mês de Elul, a gente confessa os nossos pecados. O vidui, confessar os pecados, é uma mitzvah, assim fala o Rambam. Mas a tchuvá em si, a pessoa fazer tchuvá, não é uma mitzvah. Isso aqui não faz parte das 613 mitzvot. O que significa tchuvá? Então o Rambam explica. Tchuvá significa se arrepender do passado, receber sobre você para o futuro. Por exemplo, a pessoa faz um erro. Ele faz um pecado de uma maneira contínua. Ele fez um pecado e ele quer voltar atrás, fazer tchuvá. Então a tchuvá dele significa largar o pecado, se arrepender daquilo que você fez no passado e receber sobre você no futuro que você não vai mais voltar a fazer esse pecado. Isso significa tchuvá. Fala o Rambam, esse processo que passa pelo pensamento da pessoa, a gente não considera ele uma mitzvah. Isso não é uma mitzvah. O vidui, a confissão dos pecados, que faz parte do processo da tchuvá, isso sim é uma mitzvah. Mas a tchuvá em si, fala o Rambam, não é uma mitzvah. E Bemet pergunta por que a tchuvá não é uma mitzvah. O Ramban, por exemplo, o Nachmanides, discute com o Rambam. O Ramban entende que a tchuvá é sim uma mitzvah. Ele escreve isso claramente no comentário dele sobre a Torá, em Parashat Nitzavim, certo? Ele escreve claramente, de uma maneira muito clara, preto no branco, que a tchuvá é uma das mitzvot da Torá. A tchuvá, que é o processo espiritual, o processo que a pessoa passa de uma maneira interior, não tem nenhuma ação, é algo muito interior, se arrepender do passado, receber sobre o futuro. O Rambam define isso como uma das mitzvot da Torá, mas o Rambam fala isso não é uma mitzvah. Não que a pessoa não tem que fazer tchuvá, mas não é considerada uma das mitzvot da Torá. E a pergunta é por que não? A resposta para isso, existem algumas respostas. A resposta que eu queria comentar com vocês é a resposta que escreve o Rebbe de Slonim em seu livro Netivot Shalom. Na verdade, muito do que a gente vai falar aqui hoje é baseado nos ensinamentos de Hassidut Slonim, o Rebbe de Slonim anterior, que ele escreveu um livro de Hassidut muito profundo chamado Netivot Shalom. Muito do que a gente vai falar hoje é baseado nos ensinamentos dele. Então, na verdade, a gente precisa entender por que a tchuvá não é uma mitzvah. E ele explica o seguinte, está escrito no Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah escreveu um livro inteiro sobre tchuvá, chamado Sharei Tchuvá. E o Rabbeinu Yonah lá escreve algo interessante. Fala o Rabbeinu Yonah, que quando a pessoa faz um pecado, ok, a pessoa caiu, tropeçou, fez um pecado, falou o que não deveria falar, comeu o que não deveria comer, não fez brachá sobre a comida, ele tropeçou, ele estava com um Yetzer Hará, acabou tropeçando. Beseder, ele precisa fazer tchuvá.
Falou Rabbeinu Yonah, quando a pessoa não faz tchuvá de um pecado que ele fez, de um erro que ele faz, então, na verdade, ele está demonstrando que ele não se importa com o pecado. Ele traz um exemplo de várias pessoas que foram pegas pelo rei, e o rei colocou essas pessoas numa prisão. E um dos prisioneiros conseguiu achar dentro da prisão uma porta para fugir, um derech milut, um caminho para fugir. Todos os prisioneiros acabaram fugindo, um ficou lá. Quando chega o rei e vê que tem um prisioneiro que ficou lá, ele fica muito bravo com ele. Ele fala, olha, não só que você fez um erro contra o meu reinado e você foi preso, você agora que ficou aqui, você está demonstrando que você não tem medo de mim. Você está demonstrando que você nem se importa com isso que você está preso. Então, na verdade, fala o Rabbeinu Yonah, uma pessoa que faz um erro, ok, a pessoa tropeça, Sheva e Pol Tzadik, as pessoas tropeçam aqui e ali, mas quando as pessoas não fazem tchuvá, não se arrependem dos seus erros, não recebem sobre eles que eles vão tentar o máximo possível não voltar a fazer esse pecado, não voltar a fazer esse erro, então, na verdade, o pecado continua aberto. O pecado continua aberto significa que a conta negativa da pessoa continua se aumentando, a pessoa continua pecando, porque ele pecou e ele continua pecando, que ele está demonstrando que ele não está nem aí com o que ele pecou. Ele tem a oportunidade de apagar esse pecado, ele tem a oportunidade de apagar a dívida dele, de pagar essa dívida, fazendo tchuvá. Se ele não faz tchuvá, ok, ontem eu fiz um pecado, falei o que não deveria falar, hoje eu não estou fazendo tchuvá sobre isso, significa que eu nem me importo com isso. Significa que eu não reconheço o pecado, eu não reconheço o erro, e isso é um erro gravíssimo. Baseado nisso, explica o Rebbe de Slonim, Netivot Shalom, que o Rambam entendeu que a tchuvá não é considerada uma mitzvah pelo fato que a tchuvá significa parar de pecar. Parar o pecado. Falei ontem algo que não deveria falar. Enquanto eu não faço tchuvá sobre isso, eu continuo pecando. Porque eu demonstro que eu não estou nem aí com Hashem, eu não estou nem aí com as mitzvot. Eu não estou nem aí com nada, eu continuo, meu pecado continua se alargando, se aumentando. Tchuvá, quando eu faço tchuvá, o que significa? Me arrependo do que eu fiz. Significa que eu recebo sobre mim que eu vou dar o máximo possível para não voltar a fazer esse pecado de volta. Aí eu parei de pecar. Tchuvá significa parar de pecar. Por isso não é uma mitzvah, é pachut parar o pecado. Agora, para isso, eu preciso reconhecer que eu errei. Qual é o primeiro passo da tchuvá? Reconhecer que eu fiz um erro. Quando eu vou começar a me arrepender? Quando eu vou começar a receber sobre mim que eu não vou voltar mais a fazer esse pecado? Quando eu reconheço que aquilo que eu fiz não é certo. Reconhecer o erro é a primeira etapa da tchuvá. Isso faz, olha, eu reconheci que eu estou errado, eu sei que o que eu fiz não é certo, estou arrependido e eu recebo sobre mim para o futuro. Aí eu parei de pecar. Na verdade, reconhecer o erro, fala o Rebbe de Slonim, isso aqui é a primeira etapa da tchuvá. Agora a gente tem que entender que existem vários níveis de reconhecimento de erro, tá? Eu posso reconhecer que eu estou errado, mas não entender a grandeza do erro. Ok, entendi que eu fiz uma coisa não boa, me arrependo de tal modo, recebo sobre mim para o futuro de tal maneira, mas eu não entendi a grandeza do erro. Na verdade, a karata het, reconhecer o erro, reconhecer o pecado, tem níveis. Quanto mais a pessoa ele sente um certo yagon, uma certa, não vou chamar de tristeza, mas ele se sente mal, um chivron levo, quanto mais o coração dele se sente quebrado pelo erro que ele fez, significa que ele reconhece mais profundamente o seu erro. Tá certo que tem erros e tem erros mais graves, erros menos graves, mas o reconhecimento do erro não é somente reconhecer eu estou errado, eu estou arrependido e eu estou recebendo sobre mim. Tem níveis de reconhecimento de erro. Quanto mais eu entendo a grandeza do erro, certo? Mais eu reconheço ele. E automaticamente a minha tchuvá é muito maior. Não adianta a gente no Yom Kippur falar um monte de alchet shechatanu lefanecha, alchet shechatanu lefanecha, e bemet não entender, não saber o que eu estou falando, não entender o erro. Quanto mais eu consigo entender o meu erro, quanto mais eu consigo entender a grandeza do meu erro, mais eu me arrependo, mais a minha tchuvá é sincera. Então, na verdade, o Rebbe de Slonim, ele fala que o conceito de akarat het,
O conceito de entender, de reconhecer o erro, não é só reconhecer que eu estou errado, é reconhecer também o problema, reconhecer que o erro, a gravidade do erro, tem erros mais graves, tem erros menos graves, cada erro de acordo com a sua gravidade, mas se tem um erro grave e eu reconheço ele parcialmente, ok, reconheci que eu fiz errado, mas eu não reconheço a grandeza desse erro, eu não reconheço o quanto esse erro é forte, a minha tchuvá ainda é parcial, ela ainda não é completa. Porque um erro grave, eu preciso, o reconhecimento nem precisa ser grave. Automaticamente, o Chivron Lev, aquele sentimento de culpa, certo? De coração quebrado, Lev Nishbar Venidke Elokim Lotivze, a Kadosh Baruch Hu não despreza um coração quebrado. Quanto mais quebrado está o meu coração, significa que mais eu entendo o meu erro, de acordo com os níveis diferentes de pecados que existem. E a fé é. Agora, olhem só que interessante. Esse conceito de reconhecer o pecado, reconhecer o erro, que ele, na verdade, é o início do caminho da tchuvá, ele dá o início à pessoa poder fazer tchuvá, o início da tchuvá, a Kadosh Baruch Hu, com uma bondade enorme, colocou esse sentimento dentro do nosso coração. Nós temos isso no nosso DNA. Na verdade, a nossa alma ela é muito pura. A nossa alma ela faz parte da divindade. A nossa alma ela não quer pecar. Ela se sente muito, muito mal com o pecado, pelo fato que ela é espiritual. O que ela quer é conexão com Hashem. Quando a pessoa peca, vem um ruach de tumá, vem um espírito de impureza sobre ele que afasta ele de Hashem. Certo? Shlomo Amelech ele fala, Kol et yubgadecha levanim. A pessoa tem que procurar que as roupas dele estejam sempre brancas. Porque quando a pessoa está com uma roupa não branca, ou seja, quando a alma dele está com uma mancha do pecado, na verdade isso aqui é um ruach tumá, é um espírito de impureza que envolve ele por todos os lados e impede ele de se conectar com Hashem. Ele não consegue se conectar com Hashem de uma maneira verdadeira. Isso é um sofrimento muito grande para a alma. Então, na verdade, Hashem fez conosco um chesed, que a alma ela é totalmente contrária ao pecado. E, na verdade, na hora que o Yehudi faz um pecado, que, na verdade, o corpo dele vence a alma dele, e o corpo puxa a pessoa para baixo, e ele não se aguenta, e ele deixa ser dominado pelo Yetzer Hara e acaba fazendo o pecado, naquela mesma hora que a pessoa está pecando, já dentro do pecado se encontra o reconhecimento do erro. Porque, assim, um Yehudi, pelo fato que a alma dele, né, quando um Yehudi, ele realmente alimenta a sua alma, e a alma dele, cada um de acordo com a revelação da sua alma, mas Baruch Hashem, quando a alma está revelada no Yehudi, e ele bemet, tem na bússola dele procurar o caminho para se encontrar com Hashem. Só que a pessoa é composta de corpo e alma, e o corpo leva a pessoa a fazer coisas erradas, a pecar, comer o que não deve, olhar para onde não deve, falar o que não deve, e a pessoa é vencida pelo Yetzer Hara. Tem aqui um chesed de Hashem, que pela grandeza da nossa alma, na mesma hora que nós fazemos o pecado, já lá começa o caminho da tchuvá, porque na hora do pecado, nós sentimos que nós estamos errados. Nós sentimos que a gente está se afastando de Hashem, e a gente fica com o coração pesado. Por um lado, o corpo está levando a pessoa para pecar, a pessoa tem que fazer o máximo possível para não. Mas estou falando numa hora que a pessoa peca, numa hora que a pessoa cai. O corpo está levando ele a pecar. Ele está atrapalhado e envolvido pelo pecado. Ok, mas naquela mesma hora ele já tem o reconhecimento, eu estou errado, eu não estou certo, o que eu estou fazendo comigo? O que eu estou fazendo com a minha alma? Então, na verdade, o Baal Shem Tov nos ensina, está escrito no Pasuk, Veifitz Hashem etchem ba'amim, uvikashtem misham et Hashem. O Pasuk, ele fala na Torá, que o povo de Israel vai passar por uma diáspora, Hashem vai espalhar a gente por todos os outros povos. E quando a gente for e estiver no domínio dos outros povos, Letzarei no Arav, a gente vai fazer Avodah Zarah, vai fazer idolatria. E lá está escrito, Vikashtem Misham, de lá você vai procurar Hashem. E o Baal Shem Tov, ele falava que de lá significa do lugar mais baixo possível, ou seja, na hora do pecado, na hora que o povo estava fazendo idolatria, pecando, de lá eles vão conseguir chegar em Akadosh Baruch Hu. Ou seja, vadai que o certo e o ideal é se conectar com Hashem na hora que a pessoa está
elevada, estudando Torá como nós estamos fazendo agora, rezando para Hashem, lendo Teilim, aí a pessoa se conecta com Hashem. Mas, na verdade, mesmo na hora do pecado, na hora que o povo de Israel estava fazendo o pecado da idolatria, o Vikashtem Misham, de lá, eles começavam uma conexão com Hashem, que é a Tchuvá. Porque naquela hora já tinha o reconhecimento do erro, certo? E Mesak Shamayim Shamata, está escrito no Pasuk, se eu for subir para os céus, lá eu vou encontrar Deus. Ou seja, quando a pessoa está numa situação de céus, ele está Bashamayim, espiritual, de uma maneira forte, convicta, estudando Torá, cumprindo mitzvot, e Mesak Shamayim Shamata, quando eu subir para os céus, eu vou encontrar Deus no mundo espiritual. Veinei Sheol Ineka. Mas existem momentos que a pessoa está no abismo, ele está no Sheol, ele está lá embaixo, está fundo, no fim do poço, fazendo o pecado, e mesmo assim, mesmo naquela hora, ele tem uma conexão com Hashem, pelo fato que Hashem fez conosco um chesed, e nos deu uma alma tão pura, que na hora do pecado ela já reconhece, na hora de não se aguentar e fazer o pecado e ir atrás do Yetzer Hará, a pessoa já está com um coração dentro dele sentido, quebrado. O que eu estou fazendo? Por que eu não estou me aguentando? E lá começa o processo da Tchuvá. Esse Shivron Lev, esse coração quebrado, ele é o começo da ligação de volta do Yudi com a Kadosh Baruch Hu, que na verdade ele é o que dá oportunidade para o Yudi fazer Tchuvá. Tem pessoas que realmente não sentem isso. Eles estão tão fundos no pecado que só se aconteceu uma coisa grave, eles não conseguem sentir o erro. Mas um Yehudi que, Baruch Hashem, ele tem o caminho claro, e ele sabe o que ele quer, às vezes ele tropeça, Sheva e Pol Tzadik, o Tzadik ele cai 7 vezes, ou seja, ele cai muitas vezes na vida dele. Só que mesmo na hora que ele cai, saibam que no dia seguinte ele já fez Tchuvá, e não só no dia seguinte, na hora que ele está pecando, ele já está começando o processo da Tchuvá dele, porque ele já está sentindo o coração quebrado que ele está se afastando de Hashem, a alma dele não permite ele a cair. Ok, então nós, resumindo o que falamos até agora, o começo da Tchuvá é o reconhecimento do erro, reconhecer o pecado. Falamos que existem dargot, níveis de reconhecimento de erro. Quanto mais a pessoa reconhece o erro, mais ele fica com o coração quebrado, certo? Cada erro com o seu nível. E falamos que o reconhecimento do erro, Hashem fez conosco uma bondade, assim explica o Baal Shem Tov, que na hora que a pessoa peca lá, naquela hora já tem uma semente do reconhecimento do erro, uma semente da Tchuvá, e a pessoa naquela hora começa de volta a sua conexão com Hashem, Veinei Sheol Eineka, mesmo na hora que a pessoa está no abismo, ou seja, no pecado, ele já está com o coração quebrado, e isso é o começo da Tchuvá, pelo fato que é o reconhecimento do erro, eu estou sabendo que eu estou errado, e baseado nisso eu começo a minha volta para Kadosh Baruch Hu. Agora, dentro desse processo de Akarat HaChet, certo? Dentro desse processo, ele não é só um processo espiritual, ele também é um processo científico. Na verdade, o Rambam escreve em vários lugares, também em Shmona Prakim, também em Ilchot Deot, o Rambam ele faz uma comparação entre as doenças, lo aleino, as doenças do corpo com as doenças da alma. Ele fala, olha, do mesmo jeito que a pessoa, quando ele está com uma doença no seu corpo, ele tem que procurar um médico, assim também quando uma pessoa está com uma doença na sua alma, ele tem um problema nas virtudes dele, certo? Ele tem muitos desejos, ele vai atrás dos desejos materiais, ou qualquer outro problema de orgulho, de inveja, de nervosismo, ele, na verdade, precisa procurar um médico da alma. O Rambam fala, os médicos da alma são as pessoas que conhecem a Torá, entendem o conceito da nefesh do homem, certo? Da alma do homem, e do mesmo jeito que o médico, ele dá para a pessoa uma receita, quais são os remédios que ele precisa tomar para curar aquela doença, assim também os entendedores da Torá, né, os rabinos, os Talmidei Chachamim, que entendem da alma do Yehudi, eles vão saber qual é a receita correta para passar para aquele Yehudi, para que ele possa melhorar os seus passos. Então, dentro do conceito de Akarat HaChet, certo? A gente tem que reconhecer o pecado, a gente tem que também reconhecer da onde vem esse pecado. Ou seja, qual que é o remédio que eu preciso dar para melhorar esse erro. E agora vamos fazer aqui uma análise, igual que o Rambam compara as doenças do corpo com as doenças da alma. Então, nas doenças do corpo, existem várias vezes que as pessoas vão no médico, certo? Que ninguém precise. E o médico muitas vezes fala, olha, para essa doença é suficiente você descansar.
fica 3 dias em casa, não vai trabalhar, não precisa tomar nada, se você tiver com uma dor, toma um acamol só para passar a dor, mas isso aqui vai passar, você precisa de menuhá, você precisa de descanso, você está muito resfriado, esse é um vírus que você tem, basta descansar. Já tem doenças que não é suficiente descansar, precisa de um antibiótico, certo? Está com uma infecção, uma inflamação, precisa de um remédio um pouco mais forte para curar. Lo aleino, tem doenças que vai precisar de uma cirurgia, não é suficiente um remédio, vai precisar de um procedimento mais forte, no hospital, uma cirurgia, um tipulo, um tratamento mais pesado. E lo aleino, existem doenças que a pessoa precisa de uma cirurgia perigosa. Ou seja, a doença é tão grave que ele precisa passar por uma cirurgia, que é uma cirurgia delicada, complicada, com uma certa gravidade. Ou seja, existem vários tipos de doenças. Assim também nas doenças da alma. Existem erros que são erros simples. Basta um pequeno descanso, vamos chamar assim. Não preciso de um remédio. Uma pequena mudança na vida da pessoa, ele já vai conseguir melhorar aquele erro. Existem erros mais profundos. Eles sentam num lugar mais profundo da alma, já precisa de um remedinho. Tem erros que precisa já de um tipulo, um tratamento, mais tempo, não é só um remédio 10 dias, é um tratamento mais profundo. Tem erros lo aleno que precisam já de um nituar pesado, certo? De uma cirurgia que é uma cirurgia pesada. Ou seja, o reconhecimento do pecado, eu preciso reconhecer não só o que eu estou errado, eu preciso reconhecer de onde isso vem. Da onde vem esse erro? Será que é um erro had pe'ami? Ok, tropecei aqui uma vez. Ok, tropecei uma vez, um acamol, um descanso, uma pequena mudança já é suficiente. Agora, se é uma coisa que é um erro mais grave, é uma coisa que está mais profunda, então o tratamento ele precisa ser outro. Ou seja, dentro de Akarat HaChet, eu preciso saber aonde o chet, aonde o pecado, ele senta, aonde ele se encontra. Agora, mais ainda, pessoal, mais ainda. Consta nos livros de Hassidut, assim traz o Rabbi Tzadok Milublin, assim fala o Baal Shem Tov. Na verdade, tem aqui um hidush. Normalmente, a Hassidut, ela fala sempre sobre o lado bonito, da conexão da alma com Hashem. Mas, na verdade, aqui a Hassidut, ela levanta um ponto muito profundo. Toda pessoa, quando ele veio para o mundo, ele veio com um ponto mal dentro dele. Tem um ponto mal dentro de cada um e um de nós, um shoreshra, uma raiz ruim, que nasceu conosco, e na verdade a nossa shlichut no mundo, a nossa missão nesse mundo é letaken, é consertar esse erro. Consertar essa raiz, essa origem, essa raiz ruim que nós temos dentro de nós, uma coisa que nasceu conosco. Na verdade, uma vez eu falei aqui na sinagoga que quando você pega um menino jovem que está começando a vida, você fala, olha, o que esse menino vai ser? Naquilo que ele é bom, ou seja, aonde ele entende, aquilo que ele faz com facilidade, ele é bom naquilo, lá ele tem que desenvolver. Isso aqui é muito certo, concordo. A pessoa ele é bom em matemática, vai trabalhar trabalhar na área de exatas. Ele tem um bom contato com as pessoas, talvez vai trabalhar na área de humanas, psicologia, medicina. Existe uma certa lógica nisso. Porém, fala o Reb Tzadok Milublin, muito pelo contrário. Aonde a pessoa tem muita dificuldade, ou seja, o problema que sempre envolve a pessoa, Kaniré, provavelmente lá está o tikkun dele. Lá se encontra o conserto dele, lá se encontra a shlichut dele. E todos nós nascemos com um ponto ruim. E a nossa função no mundo é justamente trabalhar sobre esse ponto, ou seja, dentro do conceito de Akarat HaChet, de reconhecer o pecado. Falei Lashon Hara ontem. Falei Lashon Hara, mas eu não sou uma pessoa que fala Lashon Hara sempre. Fiz um erro, reconheci o erro, estou arrependido dele, vou tentar entender da grandeza desse pecado, mas eu sei que isso não é o meu problema. O meu problema não é, eu não sou um cara fofoqueiro. O meu problema é outro. Qual é o meu problema? Será que o meu problema é inveja? Será que o meu problema é nervosismo? Será que o meu problema é desejos materiais? O meu problema é olhar para aquilo que eu não posso olhar, comer aquilo que eu não posso comer. Aonde está o meu erro? Certo? Então, dentro do reconhecimento do erro, eu preciso reconhecer a grandeza do erro, mas eu também preciso buscar qual é o erro que ele é o meu erro.
Qual é a minha missão? O que eu preciso consertar nesse mundo? Ok, agora como a gente consegue arrancar o erro? Como a gente consegue, Bemet, reconhecemos o erro, mas o que a gente faz para não só reconhecer e tentar arrancar esse erro de nós? Então, como nós falamos, se o erro não é um erro grave, o Rambam já explica para a gente, olha, uma pessoa que ele tem um certo problema, ele está, vamos falar com um problema de... ele está no momento com um problema de orgulho. Orgulho, esse é o problema dele agora, nesse momento. Talvez não é o problema da vida dele. É um problema que ele está passando por uma fase que ele está muito orgulhoso, ele recebeu um cargo novo no trabalho, e ele está se sentindo, ô cara, isso aqui está atrapalhando ele, que ele não quer ser uma pessoa orgulhosa, ele não tem esse... Você quer saber? Vai para o outro lado. Agora, se está com um problema de orgulho, vai para o outro lado do caminho. Tenta ser... O Rambam, ele sempre fala que a pessoa tem que andar no caminho do meio. Nem ser humilde demais, nem orgulhoso demais. Nem é pão duro demais, nem gastar o dinheiro demais. Tem que ser no caminho do meio. Então, uma pessoa que ele tem um problema, nesse momento ele está muito pão duro, ele tem que ir para o outro lado para conseguir voltar para o caminho do meio. Mas isso é quando o erro não é um erro que está muito profundo na alma da pessoa. Isso é quando o erro é um erro momentâneo, é uma tkufá, é uma época que a pessoa está passando. Aí ele pode realmente, olha, ontem eu falei Lashon Hará, falei alguns dias aí Lashon Hará, de um assunto que estava me incomodando. Eu vou agora para o outro lado por um tempinho, vou tentar ficar quieto o máximo possível, me calar por alguns dias para depois voltar no caminho do meio. Eu vou falar, mas não vou falar o que eu não posso. Porém, quando a pessoa descobre, cada um ele tem que fazer um cheshbon nefesh, né? O conceito de Akarat Achet é fazer um cheshbon nefesh. Se a pessoa consegue fazer todos os dias, como os nossos sábios eles nos ensinam, que a pessoa todos os dias, talvez antes de dormir, 5 minutos, ele tem que parar e pensar no dia dele. Se a pessoa não consegue todos os dias, uma vez por semana, parar e refletir, leitbonen, certo? Fazer uma reflexão sobre o que está se passando, o que se passou nessa semana, o que se passou nesse dia, e saber aonde eu posso melhorar, aonde eu posso me consertar e tudo mais. Isso aqui faz parte do reconhecimento do erro, mas e automaticamente quando a pessoa faz essa reflexão, ele vai conseguir chegar no erro dele. Ele vai conseguir chegar qual que é o shoresh ra, qual que é a raiz ruim que eu tenho dentro de mim, que ela eu preciso melhorar, que ela eu preciso arrumar. Será que está na minha fé, na minha emuná? A emuná em Hashem é o meu desafio. O meu orgulho é o meu desafio, o nervosismo é o meu desafio, a inveja, os desejos materiais. O que é o meu desafio? A pessoa, quando ele se avalia bastante vezes, ele consegue descobrir qual que é o seu erro e como consertar esse erro, como afastar isso. No mundo da Hassidut falam de duas maneiras que a pessoa tem para conseguir consertar o erro que tem dentro dele. A primeira maneira é uma maneira chamada bomba. Bomba. A pessoa vai explodir alguma coisa para melhorar esse erro. Na verdade, isso aqui é Mesirut Nefesh. Mesirut Nefesh é produzir uma força sobrenatural para conseguir afastar aquele erro que é o meu erro. Se eu tenho um erro específico, momentâneo, que não está na profundeza da minha alma, falei, a gente anda um pouco para o outro lado, eu estou um pouco pão duro agora, eu vou para o outro lado, eu estou um pouco gastando demais, eu vou para o outro lado, aí eu vou conseguir me arrumar no meio do caminho. Mas quando se trata do meu erro, se o meu erro é falta de emuná em Hashem, vamos falar, certo? Lo além, a pessoa não tem emuná suficiente em Hashem, falta de bitachon. Então ele tem que fazer alguma mesirut nefesh. Ele tem que, nessa virtude, nesse conceito, ele tem que fazer uma ação que é uma ação sobrenatural. Ou seja, algo que é além das forças da pessoa. Além das forças, fazer uma coisa, algo sobrenatural, quando aparecer na vida dele, aí sim, ele vai conseguir talvez arrancar, vai vir uma luz tão forte, que ele vai conseguir arrancar aquele erro que tem dentro dele, pelo menos por um bom tempo. E tem um outro caminho, que na verdade é um caminho talvez mais, não é uma explosão, não é uma bomba, é um caminho que ele anda mais devagar, mas talvez ele consegue, de uma maneira mais profunda, consertar aquele erro. Na verdade, o erro da pessoa é o que traz muita escuridão para a pessoa. Vamos dar um exemplo. A pessoa tem problema de inveja. Esse é o desafio da vida dele.
O tempo inteiro ele está com inveja, inveja do vizinho, inveja da amiga, inveja dos irmãos. A inveja é o que mexe com ele o tempo inteiro. Ele já entendeu que o conserto da vida dele, ou seja, o que ele precisa melhorar na vida dele é o conceito da inveja. Deixar de ser uma pessoa invejosa. Esse é o grande problema dele. Como ele faz isso? Como ele consegue fazer isso? Ele não consegue chegar numa explosão de Messirut Nefesh no assunto. Então tem um outro caminho. O caminho é acender a luz divina, a luz de Hashem, a luz da Elokut, da divindade, dentro dele. Como eu consigo acender a luz da divindade dentro de mim? Aí eu estou com um apagão dentro de mim. Essa inveja, tem aqui uma certa escuridão ligada com a inveja. O tempo inteiro inveja, o tempo inteiro inveja. Me leva para baixo, me deixa para baixo isso. Se eu acender a luz divina dentro de mim, automaticamente eu vou conseguir afastar essa inveja. Como eu acendo essa luz? O que significa acender a luz divina? Então vamos dar um exemplo, o Shabat. O Shabat é um dia que a pessoa consegue acender a luz divina dentro dele. Está escrito sobre o Shabat, que o Shabat apaga todos os pecados da pessoa, perdoa todos os pecados. Por quê? Porque a pessoa, se ele sabe realmente se comportar no Shabat como se deve, Shabat é um dia espiritual, é um dia que a pessoa vai para a sinagoga, é um dia que a pessoa faz tfilot, é um dia que a pessoa senta com a família numa mesa de Shabat, fala de Divrei Torah. É um dia que a pessoa está conectada com o mundo espiritual, Me'ein Olam Haba. Ou seja, é uma luz muito forte espiritual que ele acende nesse dia, e automaticamente os pecados são perdoados. Por quê? Porque ele acendeu a luz divina. Shabat é um exemplo. Agora, Tfilah. Tfilah. Conversar com Deus. Estudar estudos de Torá profundos como nós estamos estudando agora, entendendo a minha alma. Todos esses conceitos de estudar Mussar, Hassidut, Shabat, se conectar com o Olam Haba, se conectar com o mundo espiritual, através disso eu acendo a luz divina dentro de mim, e automaticamente aquela luz vai apagando a escuridão. Eu posso fazer isso com uma bomba, eu posso entrar numa situação, eu tenho um problema de inveja, eu vou agora fazer uma Messirut Nefesh total para afastar a minha inveja. Ou seja, eu vou pegar uma coisa que seria totalmente contra a minha natureza, que eu ficaria com uma inveja enorme, eu vou fazer aquilo, vou me colocar na situação para ter Messirut Nefesh para não ter inveja. Vai ajudar, é uma explosão. Mas, se devagarzinho, todo Shabat, toda Tfilah, toda conversa com Deus, todo estudo de Torá, vou procurar entender a minha alma, acendendo a luz divina, certo? Acendendo a chama divina que tem dentro de mim, quando eu acendo ela, automaticamente a luz vai se espalhando por todo o meu ser, e aquele shoreshirá, aquela raiz ruim, aquele apagão que tem dentro de cada um de nós, que todo mundo nasceu, cada um com o seu problema, cada um com o seu erro, ele automaticamente vai saindo, eu vou ligando ele, eu vou acendendo a luz, e a escuridão, o erro, ele automaticamente vai saindo fora, vai se apagando, e eu vou me afastar dele totalmente. Isso é o primeiro passo da Teshuvah, reconhecer o erro, não só reconhecer os erros pequenos, reconhecer os erros mais graves, mas também reconhecer o meu erro, reconhecer qual é o meu desafio e automaticamente tentar o máximo possível fazer que eu vou acender a luz, eu vou me conectar com Hashem de tal maneira que aquele erro vai se transformar em luz e automaticamente a minha conexão com Hashem vai ser muito grande. É isso que eu queria explicar hoje sobre Teshuvah. Bezrat Hashem, continuamos na semana que vem sobre mais um assunto de Teshuvah. Na verdade, a gente tenta aqui falar um pouco da psicologia judaica, um pouco de Hassidut, um pouco de Kabbalah, certo? Bezrat Hashem, o próximo shiur é sobre os antecedentes do pecado e os antecedentes da Teshuvah. O que vem antes do pecado, o que leva ao pecado e o que leva à Teshuvah. Bezrat Hashem, também de uma maneira profunda, vamos tentar entender isso para ajudar a nossa Teshuvah do mês de Elul, que é tão, tão importante.